Diminuir 14 quilos em 2 meses me fez enxergar algumas coisas. Saúde, estética, qualidade de vida, tudo isso a gente sabe que vem se levarmos uma vida ativa e saudável. Mas quantas vezes eu deixei de entrar em uma piscina, quantas praias com os amigos eu precisei negar por não estar confortável com o meu corpo, fotos que eu não postei, fotos que eu não tirei, tudo isso por não estar feliz comigo mesma. Eu sabia que eu precisava melhorar, só não sabia que precisava tanto assim. E é por isso que hoje eu vou trazer um vídeo tão pedido por vocês. Sejam bem-vindas à resenha do meu processo de emagrecimento. E aí, pessoal, hoje eu vou fazer aquele vídeo tão esperado por vocês, o vídeo sobre o meu emagrecimento. Vai ser um vídeo super pessoal, que eu vou contar sobre o meu processo de emagrecimento até aqui, do início até como eu estou hoje, com o corpo mais forte que eu já tive na minha vida. E eu vou passar pra vocês exatamente tudo o que aconteceu. Desculpa a demora pra fazer esse vídeo, eu tentei fazer esse vídeo, não consegui, e agora eu tô finalmente fazendo esse vídeo tão esperado pra vocês. Na rede de vizinha, esse assunto bombou. Espero que esse assunto bombe aqui também. Não foi fácil, tiveram momentos muito difíceis, teve muita dedicação e eu vou ser bem franca aqui, ser bem sincera com vocês de tudo que funcionou ou não funcionou pra vocês não caírem numa cilada, né? A história do meu peso. Eu sempre fui magra, mas aí chegou a pandemia e eu acabei engordando uns 6, 7 quilos. Se eu não me engano, na época eu tinha uns 60 quilos, fui pra 66, 67. Na época eu tomei um baque porque foi a primeira vez que eu engordei na vida. Eu nunca tinha engordado, nem na minha gravidez. Na minha gravidez eu engordei 8 quilos e depois eu emagreci os 8 quilos no dia que eu parei praticamente. Então assim, eu nunca tinha engordado, então foi a primeira vez e eu tomei um baque assim, só percebi quando eu voltei a trabalhar e as meninas me falaram: caramba, seu peito cresceu, caramba, você engordou. E enfim, eu fui analisando com as pessoas me falando, com a família, com as amigas, porque eu não tinha percebido que eu tinha engordado. Eu consegui emagrecer esses quilos que eu ganhei na pandemia. Eu emagreci sozinha, sem nutricionista, sem endócrino. Foi fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer e eu consegui emagrecer apenas treinando. Só que em 2023 tudo mudou. O Davi virou influenciador, né? Como já sabemos, ele é o Viaja Brito. Pra quem não sabe, eu sou a mulher, namorada, esposa, enfim, do Viaja Brito. Quando ele virou influenciador, foi a nossa virada de chave de corpo. E não foi pro bom, foi a virada de chave pro ruim. Por quê? Eu trabalhava de CLT e depois eu ia trabalhar com ele gravando. Então a nossa vida era muito corrida, a minha era muito corrida. E eu saía de um trabalho e ia pra outro. Eu chegava morrendo de fome nos restaurantes, porque ele fazia muita gastronomia. E eu simplesmente comia a comida toda. E, gente, comida de restaurante, a gente sabe que não é feita igual a comida de casa. É uma comida mais pesada, mais gordurosa. E foi nessa, todo dia comendo comida de restaurante. Às vezes, quando era numa folga ou no final de semana, a gente ia gravar 2, 3 restaurantes. Fomos engordando, só que a gente não foi percebendo. Primeiro, porque a nossa vida tava muito corrida, a gente não tava nem parando pra analisar se a gente tava engordando ou não. Segundo, que, assim, o meu peso, eu tenho 1,70. Eu demorei a mudar o peso, de fato. Eu fui engordando, fui percebendo que eu tava engordando, mas não tanto quanto eu estava. Eu só consegui ver, de fato, o quanto eu tava gorda quando eu emagreci. E eu acho que isso acontece com quase todo mundo, né? Também tem o fato de que eu tava muito inchada por conta da má alimentação, mas sim, eu perdi muito peso. E vocês vão ficar chocados quando vocês souberem o número. A gente se divertiu muito, foi uma fase muito legal, foi uma fase boa também de dinheiro, financeiramente. A gente acabou ganhando muito dinheiro por conta dos restaurantes que a gente gravava todos os dias. Mas em 2024 o Davi precisou botar o pé no freio porque ele tava tendo já crises de ansiedade. Primeiro que assim, não é bom pra ninguém. Você fica comendo um monte de besteira todos os dias, você fica mais pra baixo, os seus hormônios mudam todos, fica tudo ruim, o exame de sangue ruim. Então, assim, obviamente isso vai afetar no psicológico. Então, o psicológico do Davi começou a afetar, até porque o açúcar dele também começou a subir. Então, assim, foi tudo de uma vez só, sabe? Foram muitas coisas que viram uma bola de neve e a gente preferiu diminuir a quantidade de restaurantes. Inclusive, isso afetou financeiramente até na nossa casa, porque o restaurante era o que mais dava dinheiro pra gente. Só que a gente preferiu dar prioridade pra nossa saúde, senão a gente ia pifar, gente. A máquina ia pifar. Vou falar pra vocês, eu cheguei no meu endócrino com 74 quilos, meu maior peso, muito inchada, cheia de celulite, a cara deste tamanho, o braço gigante, o peito enorme. E foi assim que eu comecei a minha jornada de mudança. A virada foi em dezembro, na verdade foi dia 28 de novembro, quase dezembro.
foi quando eu conheci o meu endócrino, o Dr. Ariel. Eu fui por indicação de amigas minhas. Simplesmente foi o dia que mudou a minha vida. Não só pela estética não, tá? Porque ele mudou muita coisa, até no meu mindset, tá? Lifestyle, foi tudo por conta do Ariel. Minha primeira consulta com o Dr. Ariel foi dia 28 de novembro. Eu cheguei lá com 74 quilos. Assim, ele foi muito franco comigo. A gente ficou quase 1h30 na consulta. Ele falou sobre várias coisas, me explicou tudo. A gente entrou no acordo de fazer o protocolo de emagrecimento com remédio inibidor de fome. Sim, os famosos Mounjaro, Ozempic, o que vocês conhecem. Existem 2 tipos, vai entrar mais um novo aí. Também existe Saxenda, mas normalmente isso não é muito usado hoje em dia. Mas existem outros remédios e esses são os mais famosos, os mais falados na internet. Mounjaro e Ozempic, que nada mais são que Tizerpartida, que é o ativo do Mounjaro, e semaglutida, que é o ativo do Ozempic. E na verdade, gente, eu comecei o tratamento com o semaglutida, o Ozempic. Como o Mounjaro eu tinha achado um pouco mais caro pra mim, e eu não entendia tanto sobre esse assunto, eu não entendia quanto era o preço de uma caneta se eu comprasse sozinha por aí, porque o meu médico ele faz manipulado. Eu achei muito caro na época, eu falei assim, não, vamos fazer com o Ozempic, que é mais barato, enfim. Aí a gente começou a fazer com o Ozempic. Só que eu, Júlia, não me adaptei ao Ozempic, ao semaglutida. Eu acabei passando mal e eu não conseguia comer. Então, a partir do momento que você passa mal e não consegue comer, você não consegue malhar. Você não consegue fazer nada. Se você não ingere comida, o que você vai fazer? Você vira uma planta. Fotossíntese. Fazendo fotossíntese. Então, eu escolhi trocar o remédio. Eu fiz 3 sessões com o Ozempic. 3 sessões são 3 semanas. Eu comecei dia 5 de dezembro. Eu tive uma consulta com o Dr. Ariel e a gente entrou num acordo de trocar o meu remédio. Começamos com o Mounjaro. E foi aí que toda a minha mudança começou. Eu já tinha perdido, se eu não me engano, 3 quilos com o Ozempic. Só que eu também tinha perdido massa e acabei ganhando gordura, porque é uma matemática. A partir do momento que você perde massa, você ganha gordura corporal. Então eu tinha perdido peso, mas a minha gordura tinha aumentado. Então tinham sido péssimas notícias, né? Nesse meu primeiro retorno com ele. Foi quando a gente trocou pelo Mounjaro. Minha primeira sessão de Mounjaro foi dia 23 de dezembro. Eu fiquei usando Mounjaro até março, semanalmente. Eu ia lá toda semana, toda segunda-feira, tomar o remédio. Cara, super tranquilo, é aquela agulha de insulina na barriguinha, né? É bem tranquilo. A escolha de trocar do semaglutida pro Tizerpartida foi ótima pra mim. Tem gente que não tem reação, tem gente que não tem efeito colateral, que é o caso do Davi. Mas eu tive, e eu tô sendo bem franca com vocês, eu preferi trocar, eu preferi usar o Mounjaro. Foi quando realmente eu não senti mais nada. A primeira semana eu fiquei com mais sono, mas depois eu fui me acostumando. É normal, fazer tudo normal. A única coisa é que eu comia muito pouquinho, porque eu não sentia fome. Mas eu conseguia comer. A partir do momento que chegava 1h da tarde, eu falava, não, agora eu preciso comer. Eu ia lá e comia. Eu tomava meu whey de manhã, chegava no horário do almoço, eu comia. Chegava à tarde, eu tomava meu whey de novo depois da academia. À noite eu ia e jantava normal. Então, assim, vida normal. Era só a quantidade que realmente era pouquinha. Então esse medicamento me ajudou muito no lance do apetite, porque eu tava comendo muito. E a pergunta que todo mundo faz, tem efeito rebote? Tem. Se você não fizer com acompanhamento médico, grandes chances de você ter efeito rebote. E assim, é pior do que antes, tá? Porque dizem que quando você reganha, né, você ganha muito mais do que você tinha de peso. Eu só indico você usar esse remédio com um médico. Não indico você fazer isso sozinha. O Mounjaro tá chegando aí no Brasil agora. E, inclusive, agora você só consegue comprar Mounjaro se você tiver receita médica. Então, por favor, não faça burrada de tomar esse remédio sozinha. Esse remédio não pode tomar sozinha. Você tem que fazer acompanhada por um médico, e um médico excelente, pra você não ter problema e você não acabar ganhando peso, gastar dinheiro e ganhar peso depois de novo. Agora, o que eu sempre falo, tá? Pra todo mundo que vem tirar as dúvidas comigo. Meu resultado foi fruto de muita dedicação. Eu não cheguei no corpo que eu cheguei hoje só por conta do remédio. Porque você não ganha músculo com remédio. O remédio faz tirar o músculo. Eu estou mais desenhada, a minha perna está mais desenhada, o meu corpo está mais definido, porque eu me dedico. E eu falo pra vocês, eu mudei a minha cabeça. Eu não consigo não malhar. Eu não consigo não me alimentar bem. Óbvio, eu tenho meus momentos de lazer, que é o japonês. Eu não ligo tanto pra pizza, hambúrguer, essas coisas assim. Não curto tanto. Nunca gostei muito. O meu lance sempre foi mais japonês, risoto, essas comidas assim. Eu continuo comendo japonês, pelo menos uma vez na semana. Mas eu como com muito mais consciência. Eu não vou pra matar a minha fome. Eu vou pra saborear a comida. Então, normalmente, eu já tô com a barriguinha mais cheinha. Eu tomo meu whey, eu faço as minhas coisas. Pra você que quer usar o remédio e quer ter um resultado igual ao meu, você precisa ter dedicação.
Eu malho todos os dias, com sol ou com chuva, eu tô na academia, todos os dias. E quando eu não vou no domingo, eu fico muito irritada, eu só não vou por conta do Davi. Porque às vezes ele precisa de um descanso e também porque é importante a gente descansar. Mas por mim, eu já tava até no domingo também na academia, puxando ferro. Me faz muito bem. Nem quero te induzir à musculação. Se você não gosta, você só tem que achar um esporte que te faça bem, que te faça gastar energia. Porque o importante, gente, é movimentar o corpo. A musculação nesse processo com esses remédios é muito importante. O seu médico vai meio que te obrigar a fazer. Só que se você não gostar, você também não queira usar o remédio, a dica que eu dou é movimente o seu corpo. Você vai agradecer a você mesmo no futuro, quando você estiver mais velha. Você precisa fazer alguma atividade física. Tipo, não existe esse negócio de, eu não gosto. Não tem que gostar. Adulto não gosta de muita coisa. A gente precisa fazer porque é necessário, não porque a gente gosta. Eu particularmente gosto, amo academia e espero que vocês fiquem que nem eu, tá? Porque eu fiquei uma viciada em academia. Como eu estou hoje? Hoje eu tô pesando 56 quilos. Perdi 18 quilos no total. Sim, gente, é bizarro pensar que eu perdi 18 quilos. Uma pessoa tirada de mim, né? Eu arranquei uma pessoa, né? Agora tem só uma pequenininha. Eu saí do 40 e voltei pro 36/34, porque tem coisa que nem tá em mim, é nesse nível. Mas porque eu tenho quadril muito pequenininho, tá, gente? Eu não tô tão magra assim. Mas é porque eu tenho quadril muito pequeno, então eu não uso muito número. Nem gorda, eu tava usando 44, tava usando 40. Por isso que eu tô usando um número muito pequenininho. Pra mim é até estranho, gente. 34 eu só usava quando eu tinha 17 anos. Mas vamos lá. Como eu tava falando pra vocês, eu vou todos os dias pra academia. Eu me alimento bem na maioria das vezes. Eu tomo whey todos os dias, creatina, enfim. Eu faço a minha parte. Justamente pra poder ter o resultado que eu tô tendo hoje, eu tenho que fazer a minha parte. Não é simplesmente uma fórmula mágica que você vai emagrecer e você vai ficar perfeita pra sempre. Não é. Você precisa mesmo se dedicar na sua alimentação. Inclusive, a alimentação é 80% de tudo, tá? A alimentação é o mais importante. Se você não tem um nutricionista, por favor, fale com o meu nutricionista. Já vá mandar uma mensagem pra ele, porque ele vai te passar um protocolo maravilhoso de acordo com a sua rotina. Vocês precisam parar de achar que esse tipo de coisa é luxo. Gente, não é luxo. Luxo pra mim é você pegar, gastar 200 reais, 300 reais num restaurante. Isso é luxo. Nutricionista, endócrino, é saúde. É saúde. E não adianta, porque infelizmente esses nutricionistas e endócrinos de plano de saúde, todas as vezes que eu fui, não deu certo comigo. Acaba que você precisa ir pra um particular. Mas pelo menos um particular que realmente vai te fazer ter resultado. Não um endócrino, um nutricionista que vai visar só o dinheiro e vai querer só ganhar o dinheiro e não vai querer resultado. Minha meta hoje é ganhar massa, né? Eu tô nesse processo de ganhar massa. Tem implante. Eu prefiro ser muito franca e honesta com vocês, porque a quantidade de gente que eu vejo que muda o corpo do nada, assim, em 2 meses, fica super grandona e não fala a verdade, e eu prefiro falar a verdade pra vocês. Eu tenho implante. O meu implante é com testosterona e gestrinona, remédios de hormônio. Antes do implante, eu tava tomando oxandrolona e o gestrinona. O gestrinona era via vaginal e o oxandrolona eu tomava comprimido. Mas nós preferimos trocar pelo implante porque é muito melhor, enfim. Ele acaba ficando aqui, você não tem que ficar lembrando de tomar o remédio não passa pelo seu fígado, são várias coisas. Eu preferi trocar e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu juro pra vocês, o gestrinona mudou a minha vida, tá? O gestrinona mudou a minha vida porque ele tirou toda a minha celulite. Toda. E o meu corpo desinchou muito com gestrinona. Eu antes julgava muito essa questão de hormônio, essas coisas assim. Só que quando você entra nesse mundo, você entende que tem muita coisa que só vai te favorecer. E se você fizer acompanhado com o médico, vai dar super certo. Agora, você chegar e comprar uma oxandrolona com gente de academia e tomar sozinha, meu amor, aí você vai ter vários efeitos colaterais e assim, eu fujo disso. Não é o que eu quero. Hoje eu não uso mais o remédio. Eu já fiz o desmame de Mounjaro. Então hoje eu só tenho o implante, né? O whey e a creatina que eu uso diariamente. Gente, meu foco hoje é cuidar da minha composição corporal, cuidar da minha alimentação, ganhar mais massa, sem extremos, sem exageros. Eu não bebo, não é o extremo, mas é porque eu não gosto. Eu não ligo pra comer pizza, não ligo pra comer hambúrguer, mas eu como meu japa. Então assim, é sem extremos, sabe? É fazendo as coisinhas ali no meu dia a dia, meus 80%, 90% no dia a dia com alimentação. E o treino são os 10%. Então, assim, hoje o meu foco é esse.
Eu aprendi que tudo é fase, que o nosso corpo muda e tá tudo bem. Eu aprendi que é importante voltar e saber a hora de retomar o controle da nossa vida, do nosso corpo, da nossa saúde. A gente não pode aceitar se olhar no espelho e se sentir mal com o que a gente tá vendo. Não é normal. Não é legal. Ai, porque obesidade, porque pessoa, corpo gordo. Não, gente, não é saudável. Obesidade é sim doença e precisa ser tratada como doença. Obviamente, vão chegar várias pessoas e falar pra mim: ai, mas você não tava obesa, você nem tava tão gorda. Na bioimpedância eu tava sim com obesidade grau 1, tá? Eu tava com obesidade grau 1, o Davi tava com obesidade grau 2. E sim, é uma doença. Obesidade precisa ser tratada como doença. Precisa ser, inclusive, se for mais grave, precisa ir pra terapia. Você tem que saber a hora de retomar o controle e falar assim: não, agora eu vou mudar, agora eu preciso mudar. Por mim, pela minha saúde, pelo meu futuro. Não existe fórmula mágica. Eu precisei de ajuda de médico, de disciplina, de paciência, mas principalmente eu precisei lembrar que eu precisava me sentir bem comigo mesma e eu não tava me sentindo há muito tempo. Então eu acho que eu tirei todas as dúvidas de vocês. Resumindo, comecei meu processo com 74 quilos, hoje eu estou com 56 quilos. Acompanhamento com meu médico endócrino e meu nutricionista. Vou colocar aqui o contato deles pra vocês mandarem mensagem. Eles são ótimos, inclusive acho que os dois têm bônus se vocês forem por mim ou pelo Davi, né? Eles vão te ajudar. Juro, não é nem pelo fato de só médico, sabe? Eles são pessoas maravilhosas, pessoas que vocês vão realmente ter resultado. Não vão querer gastar o seu dinheiro, que você gaste o seu dinheiro. Eles vão querer que você tenha o resultado. Então, assim, eu indico de olhos fechados os meus médicos. E foi esse meu processo, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, podem falar comigo na rede vizinha. Eu super respondo, sou tranquila com isso. E compartilha esse vídeo pra uma amiga que tá precisando. Se você conhecer alguém que também tá nesse processo, manda esse vídeo, dá um like, hype esse vídeo pra me ajudar aqui no canal. A luz até acabou, vocês podem perceber que ela acabou. Não tem mais luz, justamente porque, assim, Júlia, já deu, hoje você já falou demais. Até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo!